A gente conversa agora sobre isso com o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, também reitor da Universidade Católica de Brasília. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Explica para a gente, professor, as motivações do governo americano para essa medida. É justamente parte dessa política anti-imigração de Trump? Sem dúvida, as alegações de que seriam pessoas que poderiam utilizar os serviços públicos, os serviços de apoio social dos Estados Unidos, não procedem. Primeiro, porque nos Estados Unidos não se utilizam, ao contrário da Europa, por exemplo, políticas de bem-estar social com ampla cobertura. No caso europeu, principalmente na Europa Ocidental, você tem vários tipos de cobertura, como sistema de saúde público, educação também gratuita e uma cobertura ampla de apoio social muito, mas muito diferente daquela que perdura nos Estados Unidos, onde o aspecto mais importante desses serviços é a educação pública, que vai até o ensino médio. Já no ensino superior não há essa realidade. Então, apesar de alguns estados aplicarem dentro dos Estados Unidos algumas políticas adicionais, na verdade, como eu mencionei, não é um país onde, em geral, esse tipo de cobertura é utilizada. Então, o argumento ele não procede. Sim, o que nós temos é que faz parte de uma grande política para afastar a imigração aos Estados Unidos. E também no ponto de vista regulatório, nós temos aqui na minha análise um problema, porque se os Estados Unidos querem afastar o imigrante ilegal, não é combatendo aquele que entra de forma regular, que é o caso desses que agora pretendiam se candidatar a entrar nos Estados Unidos, é que você vai ter essa cobertura. Faz parte de uma estratégia de afastar imigrantes, na verdade, originários de estados com os quais ou dos quais os Estados Unidos não querem receber cidadãos, dentre eles o Brasil. E qual foi o critério, professor, para a escolha desses 75 países, se é que teve o critério e se é que isso é tornado público? Não há uma publicização propriamente, né, desses critérios, mas uma análise que a gente pode fazer, eu também fiz essa verificação, é de que são estados que geralmente geram um grande fluxo para os Estados Unidos. Também, se a gente observar, na maior parte deles, ou a maior parte deles, são estados com menor ou baixo nível de desenvolvimento. O Brasil é exceção, que é um estado considerado de renda média, juntamente com o Uruguai, que até já é de uma renda um pouco mais alta, mas a exceção desses e alguns poucos que ainda têm a renda média ou alguns aspectos de desenvolvimento médio relativos ao seu desempenho, a maior parte deles são países com baixo nível de desenvolvimento. Então, os Estados Unidos foram, sim, seletivos e, nessa verificação, conforme eu mencionei, tem questão de fluxo e também origem em estados menos desenvolvidos. Os Estados Unidos têm focado naqueles que geram um volume menor de imigrantes para manter o serviço regular de entrada daqueles que pretendem, né, que pleiteiam a imigração, e também aqueles que têm uma melhor condição socioeconômica. Então, houve sim uma divisão do mundo. 75 estados é um número muito representativo para uma. Pode ser questionado, já que as Nações Unidas proíbem medidas que sejam de grande extensão. Quando são específicas, tem que ter motivação. E, professor, detalha para a gente exatamente como isso vai funcionar. Nós citamos aqui no início que não atinge quem tem viagem de turismo ou viagem de negócios programada. É uma medida contra quem tenha planos de moradia nos Estados Unidos, é isso? É isso mesmo. O visto de turista, que é aquele mais tradicional pleiteado pelos brasileiros, né? No ano passado foram cerca de 1,5 milhão de concessões a brasileiros, então sempre muito volumosa a concessão. A maior parte dos brasileiros tem nos Estados Unidos uma origem, um destino mais de aspectos turísticos, e muitos deles é para visitar parentes e vão retornar. Então, o visto de turismo atende a maior gama dos interesses nacionais. Aí a gente tem também o de estudante, que tem certa representatividade, mas tem que sempre ter o vínculo com alguma instituição de ensino, e o de negócios,
que também é muito popular no Brasil. Alguns, inclusive, pedem em conjunto o de turismo e negócios, por conta de modalidades que são agora permitidas que se peçam em conjunto. Mas o foco principal é aquele que pleiteava morar, viver nos Estados Unidos ou ter uma estada mais longa. Então, a gente tem alguns perfis mais populares nesse sentido, como, por exemplo, aqueles que têm pais americanos ou que pais vivem já regularmente nos Estados Unidos. É o caso de cônjuges, também muito comum, esse tipo de solicitação. Mas, enfim, aqueles que têm pretensões de visto de turista ou esses mais populares, eles não são atingidos. O foco principal é a imigração. E, novamente, acho que é uma crítica, se o objetivo é combater a imigração ilegal, que ela ainda é representativa nos Estados Unidos, mesmo tendo sido reduzida na gestão Trump, não faz sentido aquele que atenda os requisitos legais e se torne um imigrante regular. Mas é a decisão americana. O foco é combater a imigração. Eu lembro, professor, que há alguns meses foi anunciada uma restrição para quem tivesse problemas de saúde e, inclusive, obesidade. Era uma das condições que foram citadas. Essa decisão, então, vai em linha com isso. É uma preocupação do governo americano com a presença também, por exemplo, dessas pessoas que se dirijam até lá para usar os serviços de saúde, mesmo, como o senhor falou no início, não tendo saúde pública lá? É curioso, porque não há propriamente essa cobertura, mas, de qualquer forma, são restrições objetivando reduzir a entrada daqueles que possam pedir imigração para os Estados Unidos ou que tenham pretensões de entrar regularmente e depois de se tornar um imigrante desautorizado. Então, esses são os focos principais. Em relação à saúde, concordo contigo, não faz muito sentido, já que não há serviço de cobertura. Mas muitos entram com seguro-saúde, contratado no Brasil. A gente sabe que há essa possibilidade para quem faz viagem internacional. Aliás, é recomendável que se faça essa contratação. E, aliás, também, importante, a autoridade imigratória pode proibir aqueles que não tenham esse tipo de cobertura ao entrar nos Estados Unidos. Mas são restrições das mais variadas, que fogem um pouco à lógica, mas tem um sentido comum: restrição à entrada de estrangeiro nos Estados Unidos para reduzir a imigração. A ilegal é o foco principal, mas agora até mesmo a regular faz parte do escopo. Reduzir a presença de estrangeiros no país, originários principalmente de estados de países não desenvolvidos. Agora, professor, isso está sendo anunciado como um congelamento, está sendo congelada a emissão de vistos nessas condições que a gente está falando aqui. Será que dá para imaginar, então, que pode ser uma medida provisória, que daqui a algum tempo o governo vá rever as regras, retomar essa emissão dos vistos com critérios mais rigorosos, com novas regras, mas que seja uma medida temporária? Existe essa possibilidade? Porque fico imaginando aqui, poxa, será que a partir de agora, então, vai se tornar permanente? Nenhum brasileiro vai ter mais, por exemplo, a chance de conseguir o green card, de conseguir um visto para estudo, permanência nos Estados Unidos? Tem o risco de que seja uma medida temporária, professor, na sua análise? Tem dois objetivos ao ter caráter temporário. Um é propriamente repensar as exigências que eram feitas anteriormente, né, já que aos olhos da gestão Trump havia uma grande flexibilidade, o que não é verdade. O nível de exigência para emigrar para os Estados Unidos sempre foi muito severo, então não faz grande diferença, mas repensar essas políticas é um dos objetivos, e o outro é, com esse freio, trazer agora já, num primeiro momento, um reflexo forte na entrada de estrangeiros. E aí depois repensa-se se essa é a melhor política, né? Já que na lista existe uma estranheza na inclusão de certos estados. Primeiro, não há uma justificativa, como você mencionou, mas a gente permite nos analisar uma certa comprovação de que a restrição atinge países não desenvolvidos. Mas os Estados Unidos talvez queiram abrir uma margem para repensar. Mas o objetivo maior é fazer uma grande contenção. Grande parte dos estados ali listados geram um fluxo representativo para os Estados Unidos. Diz que querem dar um freio geral, porque de países desenvolvidos, realmente o fluxo é mais reduzido, já que os cidadãos têm no seu próprio país, regra geral, boas oportunidades.
os Estados Unidos se tornam uma alternativa que às vezes é interessante, mas no próprio país existem possibilidades também atraentes. Nos restantes das listas, da lista, não há, na maior parte deles pelo menos, um grau de comparação entre as oportunidades nos países listados e nos Estados Unidos. O foco foi pegar o maior volume. Ok, aí a palavra do professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, também reitor da Universidade Católica de Brasília. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado.